Em Tiago, capítulo 2, versículo 8, está escrito: se vocês de fato obedecem à lei do reino, encontrada na escritura que diz, ame o próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Em Mateus, capítulo 5, versículo 43 e 44, está escrito: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Em Colossenses capítulo 3, versículo 12 ao 15, está escrito: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Bom, gente, hoje de manhã, enquanto eu estava indo para o trabalho, de vez em quando eu tiro esse tempo de ir ao trabalho, esse tempo que eu tô dentro do ônibus sem fazer nada, para conversar com Deus, para falar com Deus, para realmente entrar ali em uma oração profunda com Deus. Eu sei que não é o melhor lugar, não é o melhor horário, mas foi a melhor forma que eu venho encontrando de conseguir me conectar com Deus e de conversar com Deus e de expor todas as minhas mágoas, as minhas tristezas, as minhas inseguranças, todas as minhas questões. E hoje, enquanto eu estava no ônibus indo para o trabalho, Deus colocou no meu coração que eu deveria vir aqui fazer esse vídeo para vocês. E hoje eu queria contar um pouco o que veio pra mim, pra eu falar pra vocês, e que eu já quero falar há muito tempo, mas eu não sei porque eu não me sentia segura pra falar sobre isso ainda. É como o amor de Cristo modificou completamente a minha vida e modificou completamente a forma como eu me enxergo e a forma como eu enxergo tudo ao meu redor, as pessoas, os meus amigos, as pessoas que eu não conheço, enfim, tudo. Eu me reconectei com Deus em um momento, assim, muito complexo da minha vida. Como eu sei que vocês vão reclamar do óculos, eu tô tirando, porque tá dando reflexo. Eu me reconectei com Deus em um momento muito complexo da minha vida. Eu já estava afastada de Deus há um tempo por várias questões, porque eu estava questionando muitas coisas. E porque, enfim, sempre tinha uma barreira, sempre tinha alguma coisa e eu não fazia esse retorno, esse reencontro, sabe? Eu sempre tive um relacionamento muito bom com Deus, eu sempre gostei de orar e de conversar com Deus, mas não era algo que eu fazia sempre. E Deus é um Deus relacional, né, gente? A gente tem que se relacionar com Ele, a gente tem que ser amigo dele. Quando a gente é amigo de uma pessoa, a gente procura saber da pessoa, a gente vai conversar com a pessoa, a gente chama a pessoa no WhatsApp, e a forma de conversar com Deus são nas nossas orações. Então, nesse momento da minha vida, eu tava passando por alguns problemas de saúde, eu tava com várias questões comigo mesma, eu não tava me aceitando do jeito que eu era, e eu tava numa busca incessante por uma coisa que não era aquilo que eu queria, eu tava me sentindo vazia, sabe? Eu buscava sempre aquele objetivo, tava com aquele foco, mas não era aquilo, eu me sentia vazia, por mais que eu batalhasse por aquilo, eu me sentia vazia. E toda essa frustração, todo esse vazio foi piorando a minha ansiedade, foi piorando a minha forma de ver as pessoas, de ver o mundo. Eu fui me tornando uma pessoa assim muito amargurada e eu sempre tinha uma crítica, eu sempre tinha alguma coisa ruim pra falar. Eu era uma pessoa muito negativa, sabe? Eu sempre achava que nada ia dar certo. E eu acabava externalizando isso e as pessoas à minha volta até falavam: nossa, mas você é tão negativa, você não consegue pensar positivo primeiro antes de pensar negativo. E eu tinha muito isso assim em mim, sabe? Externalizava de uma vez. E aí eu decidi que eu queria voltar a ter um relacionamento com Deus.
E para voltar a ter um relacionamento com Deus, eu decidi que eu ia voltar para a igreja. Eu decidi que eu queria fazer parte de um corpo, eu queria estar em comunhão com pessoas que tinham a mesma crença que eu. E eu queria aprender mais sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre a palavra de Deus. Então, eu fui buscar a igreja justamente por isso, porque sozinha eu não estava dando conta nem de mim, que dirá de buscar a Deus. Eu não sei se vocês têm esse mesmo bloqueio, mas eu quando estou numa situação assim muito difícil, às vezes eu tenho um bloqueio e eu não consigo conversar com Deus. Imagina se naquela época que eu não tinha qualquer relacionamento com Deus, eu ia conseguir chegar até Ele e falar o que eu estava sentindo e sem uma ajuda, sabe? Sem uma base. Então voltar para a igreja foi fundamental para eu conseguir, né, ter essa conexão de volta, me reconectar com Deus e aprender sobre a palavra de Deus e aprender sobre como Deus age na nossa vida, né? E desde esse dia, a minha vida veio mudando de uma forma muito louca, muito louca, muito louca mesmo. Deus já me ajudava antes de eu voltar para a igreja, tá? Não foi o fato de eu voltar para a igreja que fez com que Deus tocasse na minha vida. Ele só conseguiu entrar mais profundamente na minha vida porque eu comecei a permitir que Ele fizesse isso, tá? E eu tive uma reviravolta assim na minha vida com relação a várias coisas, com relação à forma como eu me via, a forma como eu via os meus irmãos, as pessoas que são da minha religião, as pessoas que comungam comigo e as pessoas que não são da minha religião, as pessoas que eu nem conheço, sabe? Eu não sei se vocês, nós que somos muito críticos, que temos essa coisa de observar muito, eu sou muito observadora, a gente acaba pecando nos nossos pensamentos, né? A gente olha uma pessoa na rua e automaticamente a gente já critica aquela pessoa, a gente passa por uma situação e automaticamente a gente já rebate, a gente já quer agredir com palavras quando a situação é difícil, a gente quer externalizar aquilo, sem pensar que a pessoa que está ali do outro lado pode estar passando por algum problema. A gente não se coloca no lugar do próximo, sabe? E quando eu voltei a ter essa religação com Deus, eu comecei a enxergar tudo isso de uma forma muito mais empática. Eu comecei a ser uma pessoa muito mais amorosa e muito mais empática com o meu próximo, com as pessoas ao meu redor. Eu comecei a ter mais paciência, eu comecei a esperar mais as respostas de Deus na minha vida. Deus não vai me responder a hora que eu quero, nem vai me dar a resposta que eu quero ouvir. Isso é muito importante de dizer, tá, gente? E por muitas vezes, e ainda hoje, eu desejo muitas coisas que Deus ainda não me deu. Talvez porque Ele esteja me preparando para receber essas coisas. Talvez porque essas coisas realmente não são para mim e Ele não vai me dar. Ou talvez porque eu simplesmente precise continuar passando pela vida da forma como eu estou passando, para que eu aprenda algo mais, assim como eu venho aprendendo todo esse tempo, depois que eu me reconectei com Deus e com Jesus Cristo. Internamente, Deus modificou completamente a forma como eu me via perante o espelho. Eu tô falando da questão estética, porque a questão estética pra mim também envolveu o meu interior, tá? Eu era uma pessoa muito crítica comigo mesma com relação ao meu corpo e eu queria alcançar uma perfeição que não existia. E nessa de querer alcançar uma perfeição que não existia, eu comecei a desenvolver uma ansiedade muito grande, não só com relação à minha estética, mas com relação a todas as cobranças em torno da minha vida, com relação aos meus estudos, com relação à minha vida profissional, com relação à minha vida familiar. Tudo era sempre ao extremo. Eu sempre tinha que me doar 100% e ter 100% de resultado, senão nunca estava bom pra mim. Então eu comecei a colocar a minha vida na mão do Senhor e deixar com que Ele agisse. Deus te dá as ferramentas para agir da forma correta. Então eu comecei a me enxergar como um ser humano que é falho, um ser humano que não é perfeito, um ser humano
que comete erros e que é normal cometer erros e que é normal não ser 100%. Então eu tinha essa questão de querer me prender em padrões de inteligência, em padrões de estética, enfim, em vários padrões que me fizeram entrar em tramas assim psicológicas muito complicadas. Eu já falei pra vocês no meu vídeo de ansiedade que eu tive ansiedade no período da faculdade em diante. Antes da faculdade eu já era uma pessoa que me cobrava muito, então depois só foi piorando, tá? Depois veio o casamento, tiveram relações familiares, tiveram as questões estéticas que eu já falei pra vocês, e tudo isso contribuiu para que eu ficasse cada vez mais ansiosa e cada vez tendo mais crises. E no final de 2015, inclusive eu postei uma foto no Instagram. Eu estava assim, no auge do meu corpo, eu estava maravilhosa, meu corpo estava lindo, eu estava fazendo uma dieta super regrada, eu estava comendo tudo direitinho, pagando caro em suplemento, pagando caro em nutricionista, um dinheiro que eu não tinha para gastar, e graças a Deus, Deus nunca me deixou faltar nada nessa época, porque olha como eu gastava dinheiro com isso, tá, gente? Não que seja errado, mas era uma bitolação da minha cabeça realmente. Não é errado você cuidar do corpo, é errado você ser viciado em algo, você ser bitolado em algo. E daí que no final de 2015 eu comecei a sentir umas dores horríveis no estômago, muitas dores, muitas dores. Eu passei Natal sem comer nada aqui em casa porque eu sentia muita dor no estômago e eu não sabia de onde que vinha aquela dor. E aí eu comecei a ir em médicos e mais médicos, eu fiz 3 endoscopias em 2016 para tentar descobrir o que eu tinha e nenhum dos meus exames dava nada. Eu fiz exame de sangue, eu fiz exame de tudo que vocês podem imaginar e nenhum dos meus exames davam nada. A médica virou pra mim e falou: Tamir, você não tem nada, provavelmente a sua gastrite é emocional, eu vou te passar um tratamento aqui pra você fazer pra ver se vai melhorar, mas é emocional, eu acho que você tem que procurar um psicólogo e fazer uma terapia, porque eu acho que pode ser algum problema que você tá passando e tal, enfim. E eu fiz o que ela me falou, lá pro meado de agosto eu comecei a fazer a terapia. Meado de agosto não, meado de 2016 eu comecei a fazer a terapia e logo em seguida eu retornei para a igreja, e foi quando as coisas começaram a modificar. Foi quando eu comecei a me enxergar como alguém além de tudo aquilo que eu tava me cobrando, sabe? Foi quando eu comecei realmente a me amar, foi quando eu comecei a me olhar no espelho e me amar, independente de eu estar sarada, de eu estar magra, de eu estar com pneu, de eu estar com celulite, de eu estar com estria. Eu comecei a me olhar no espelho e me amar, porque Deus me fez assim. O que vier, o que eu conseguir alcançar é lucro, sabe? Se eu conseguir um corpo maneiro, tendo uma alimentação legal, sem me estressar por isso, vai ser lucro, vai ser maravilhoso. E se eu não conseguir, ok, também eu tenho que cuidar da minha saúde, sabe? A minha saúde que importava naquele momento. E quando eu comecei a me enxergar assim, bonita, leve, e a minha autoestima foi aumentando sem eu precisar de muita ajuda de terceiros. Óbvio que o meu marido sempre me incentivou muito e sempre me colocou muito pra cima, mas precisava que fosse eu, precisava que aquilo fosse mudado dentro de mim por mim mesma, sem ninguém para interferir. Aí eu comecei a enxergar o mundo de outra forma, as pessoas de outra forma, tudo de outra forma. Parecia que Deus estava movimentando tudo assim na minha cabeça, sabe? E ao mesmo tempo que as coisas eram colocadas pra mim, às vezes eu pegava assim mensagens, textos na internet que brotavam tipo na minha timeline, no meu Instagram. E são textos que nem eram assim bíblicos, sabe? Que nem tinham fundo bíblico, mas falavam tanto de amor e de empatia ao próximo, e da gente entender que as pessoas são diferentes e que a gente não tem que julgá-las por isso, porque Deus falou que a gente não tem que julgar. O julgamento cabe a Deus. Se alguém tá fazendo algo errado, cabe a Deus. Se a pessoa é diferente de você, é problema dela, você não tem nada a ver com isso. Não cabe a você criticar, não cabe a você achar ridículo, achar feio, expor a sua negatividade para aquela pessoa e magoá-la, sabe? Não cabe a você, você não tem que fazer isso, ninguém tem que julgar. E quando você começa a se amar, você começa automaticamente a amar as pessoas que estão à sua volta. É como se fosse um botão, sabe? Que liga na sua cabeça,
que você olha para as pessoas com mais empatia. E quando aquela pessoa está passando por uma dor, você se coloca no lugar daquela pessoa, sabe? Você não deixa que os seus pensamentos, os seus preconceitos e os seus julgamentos magoem e discriminem e façam com que aquela pessoa sofra mais. Pelo contrário, você quer abraçar, você quer cuidar daquela pessoa e você pede a Deus para que cuide daquela pessoa. Sabe, às vezes são pessoas que a gente nem conhece, são pessoas que passam pelas nossas vidas e a gente ouve alguma coisa sobre elas, ou quando a gente está, sei lá, dentro do ônibus e escuta uma conversa e a pessoa de repente está se lamentando ou passando por um momento difícil, você capta e você automaticamente se conecta com Deus e pede a Deus que cuide daquela pessoa. Independente da crença que ela tenha, se ela não acredite em Deus ou se ela acredita em Deus e tenha outra religião, não importa, sabe? Eu acho que o que nos une uns aos outros é Deus. Me desculpe se você não acredita em Deus, tá? Mas aqui eu tô abrindo meu coração com relação à minha crença e à minha fé, que é em Cristo. Então eu acho que Deus une todos nós. Então, de alguma forma espiritual, de alguma forma divina, nós somos irmãos sim, sabe? E a gente tem que se ver como irmãos, nós temos que nos ver como irmãos. E pensa comigo, quem é que quer o mal de um irmão? Quem é que quer ver o outro irmão assim, ferrado, mal, por mais que ele não seja da forma como você quer que ele seja, por mais que ele não tenha os comportamentos que você quer que ele tenha. Hoje eu fiz um post no Facebook que eu falei uma coisa que eu acredito muito. Não adianta você querer empurrar a sua verdade absoluta, as suas crenças, goela abaixo das pessoas. A gente tem que se respeitar, porque Jesus veio e transmitiu a mensagem para quem quisesse ouvir. Ele não obrigou ninguém a acreditar nele. E ele pediu que a mensagem fosse passada para quem quisesse ouvir, e não que ela fosse obrigada às pessoas. Então nós cristãos temos o nosso conceito de certo e errado. E a gente não pode querer que todo mundo tenha. A gente pode desejar e a gente pode orar para que todas as pessoas também conheçam a nossa verdade. Mas a gente não pode querer enfiar a nossa verdade, enfiar a Bíblia, enfiar Jesus Cristo, enfiar tudo a goela abaixo das pessoas, porque não foi isso que Jesus Cristo fez, sabe? Jesus Cristo era justo, Deus é justo, Deus é amor, Jesus é amor, então amor não faz isso. Eu acho que hoje um dos mandamentos que são mais negligenciados é amar ao próximo como a ti mesmo. E esse mandamento é dito de várias formas diferentes na Bíblia inteira. E mesmo assim, a gente não pratica. É muito triste você olhar e ver as pessoas se agredindo. Aqui na internet a gente vê muito isso. As pessoas se agredindo, as pessoas se xingando e ninguém se coloca no lugar do outro. Às vezes a pessoa tá até passando pela mesma situação, mas acha que a do outro é menor, a do outro é menos, a do outro é menos relevante do que a dela. E aí externaliza aquilo com tanta mágoa, com tanto rancor, com tanta coisa ruim no coração. E eu falo, meu Deus, por que as pessoas fazem isso, sabe? Quando eu olho pra trás e eu vejo que eu era uma pessoa igualzinho, eu fico pensando no tempo que eu perdi, o meu tempo gasto, jogando pensamentos ruins e mágoas em cima das pessoas. Ainda que eu não externalizasse, eu pensava. E quando você pensa, você atrai aquilo pra dentro de você. Você tá julgando a pessoa, não adianta, mentalmente você tá julgando. Julgar não é só você chegar e dizer na lata da pessoa, ou você chegar e falar com alguém sobre algo que uma pessoa fez errado e você não gostou, e você julgar errado, você apontar o dedo e externalizar um monte de raiva pra cima daquela pessoa. Você julga aqui dentro também, e eu acho que ainda é pior quando você julga só aqui dentro, porque você vai acumulando, 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 acumulando.
e aquilo fica dentro de você. E Deus, gente, quando Ele chega, quando Ele vem, Ele vai limpando tudo isso. Parece que Ele tira assim um vento turvo da sua vista e você consegue enxergar as pessoas de forma completamente diferente e se colocar no lugar delas. Não quer dizer que você não vai ser uma pessoa crítica, que você não vai ter olhos críticos para certas situações, mas quer dizer que você vai respeitar quando a situação não for de acordo com o que você acredita, com o que você prega e com o que você quer para sua vida. A questão toda é respeitar. Amor e respeito estão juntos. Então, você tem que praticar isso. Você tem que levar isso para sua vida. Quando você vê que você está chegando numa situação que você costuma criticar ou ser inconveniente, ser intransigente com alguém, ou quando você vê que você vai pensar algo ruim sobre alguém ou externalizar para outra pessoa algo ruim sobre alguém, pensa no respeito, se coloca no lugar da pessoa e vê se você se sentiria bem se você fosse a pessoa pelo qual você está falando e pelo qual você está externalizando essas coisas tão ruins, tá? Nesse vídeo, gente, eu queria falar que a mudança, ela começa de dentro. Deus começa a agir de dentro e Ele vem limpando, e Ele vem modificando, e Ele vem mudando tudo. Eu continuo, como personalidade, eu continuo a mesma Tamires de antes. Eu continuo sendo muito animada, sendo muito falastrona, muito boca suja às vezes, porque o Espírito Santo de Deus ainda não mudou isso em mim. Perdão, Senhor. Mas eu tenho esse jeito extravasado, assim, eu sou animada, eu falo alto, eu rio alto, eu brinco, eu me divirto. Vocês viram na minha live como que eu sou, assim, bem descontraída, bem maluquinha mesmo. Deus ainda não mudou isso na minha vida, não sei se Ele vai mudar ou se Ele não vai mudar, mas isso continua comigo. Mas o que mudou foi aqui, sabe? Foi aqui dentro. Eu hoje carrego a minha vida com muito mais leveza. Eu ainda tenho muitas questões para resolver. Eu ainda tenho muitas pendências internas com Deus que eu preciso conversar e entender e ler a palavra para conseguir cada vez mais me desprender de certas amarras que meio que vai deixando a gente mais distante de Deus. Quanto mais a gente se liberta dessas coisas, dessas mágoas e dessas questões e dessas dúvidas, mais perto de Deus a gente vai ficando. E o ideal é que a gente consiga fazer isso com Deus do nosso lado, com Deus nos mostrando o caminho, com Deus falando com a gente e mostrando qual é a melhor saída, qual é a melhor forma de resolver cada problema da nossa vida. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu abri meu coração aqui com vocês, com tudo que eu senti que Deus queria que eu falasse o dia inteiro, metralhando aqui na minha cabeça. Eu nem me maquiei, fiz aquele reboco normal que eu costumo fazer, porque não era o intuito do vídeo tirar a atenção de vocês com uma maquiagem super elaborada, tá bom? A gente deixa isso pros outros vídeos, pros vídeos de make, de cabelo, tá? Espero que vocês gostem dessa mensagem, que sirva pra vida de vocês, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!